Bom dia, bom dia, bom dia! Façam todos um excelente dia! Vem chegando para o nosso devocional de hoje, pega a sua Bíblia, papel, caneta na mão, traga o seu café, traga a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Fé, o seu devocional diário. Seja muito bem-vindo! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 26. Jesus prediz que Pedro negará. Jesus no Getsemane. Jesus é preso. Nós vamos falar sobre esses três subtítulos. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é o ambiente para você começar a fazer os seus devocionais, para você criar um relacionamento com Deus, para você poder alimentar o seu espírito através da palavra, crescer em espiritualidade e relacionamento com Deus. Seja muito bem-vindo aqui neste ambiente. Se você não me segue aqui, já comece a me seguir aqui nessa página para você receber todos os dias de segunda a sexta devocional diário. Curta, compartilha, divida essa live com mais pessoas, para que as pessoas possam crescer em relacionamento com Deus. Seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o Novo Testamento, já estamos quase finalizando o livro de Mateus. Estamos no penúltimo capítulo, se eu não me engano. São 27, são 28, antepenúltimo. Então vai até o 28, nós já estamos no 26, quase finalizando o capítulo 26. Então pega a sua Bíblia, papel, caneta na mão para vocês poderem anotar as mensagens de hoje. Messias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Já vai abrindo a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 26. Jesus prediz que Pedro negará. Jesus no Getsemane e Jesus é preso. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui para a gente fazer a nossa oração e pedir o auxílio e a instrução do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela graça e pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado pelo milagre que é a vida, obrigado pelo ar que respiramos. Te damos graça por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, por tudo que o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Querido amigo Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Eu te dou total autoridade e liberdade para que o Senhor possa ministrar através do meu vida. Coloque palavras no meu coração, palavras na minha boca, abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento, abre o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui conhecendo, instruídos pela tua palavra. Renova em nós o momento de Cristo, renova em nós a nossa mente de acordo com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Mateus, capítulo 26. Jesus prediz que Pedro o negará. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui nesse exato momento, quando Jesus estava falando que ele seria preso, que ele seria levado, Pedro, naquele momento, falou que ele não queria abandonar Jesus. E Jesus, com o espírito de revelação, teve o seu discernimento. Ele falou-lhe que Pedro iria o negar 3 vezes assim que o galo cantar, e assim aconteceu. Pedro negou Jesus ali 3 vezes e o galo cantou. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levando consigo Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, gente, ele subia ao monte para orar. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele subia ao monte para orar. E quando estava chegando o momento dele ser levado, dele ser preso, quase chegando o momento dele ser crucificado, ele começou a entristecer-se, começou a angustiar-se, uma angústia profunda por causa de como seria a sua crucificação, como seria o cumprimento da palavra, o cumprimento do seu propósito. Então Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele sentiu tudo que o homem sentiu, que é a tristeza, a angústia, a traição, a rejeição, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Jesus também orava. Mãe Bênção, faça um bom dia, seja bem-vinda, Deus te abençoe e te ilumine também. Indo um pouco mais adiante, pois sou com o rosto em terra. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. Depois voltou os discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aqui nesse momento, Judas já tinha ido buscar os guardas para poder buscar Jesus. Tinha o traído. Jesus ali com seu discernimento, quando ele subiu para orar, ele já sabia que seria levado, que seria preso, logo depois seria crucificado. Ali já estava sentindo angústia, a tristeza de que ele seria crucificado, haveria ali a morte, mas ele também sabia que seria ressuscitado, que Deus já estava cuidando de tudo, porque a palavra precisava se cumprir. E no momento que Jesus estava ali, naquela angústia, naquela tristeza, ele por um momento pediu para Deus afastar aquele cálice dele. Mas ao mesmo tempo ele falou o seguinte, que se não fosse possível ele afastar o cálice, que seria feita a vontade de Deus. Então ele tinha o quê? Obediência, confiança, cumprir o propósito que ele tinha que cumprir, para cumprir a escritura, para cumprir o que a palavra dizia. Então Jesus, sendo 100% homem, ele sim também ficou com medo, ele entristeceu, ele ficou angustiado, ele pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice se fosse possível, mas no entanto, contudo, que fosse feito a vontade de Deus. E nós somos da mesma forma. Às vezes na trajetória da nossa vida, cumprindo o nosso propósito, as coisas vão ficando difíceis e a gente pede para Deus o quê? Para Deus nos livrar dos processos. Mas na verdade são os processos, na verdade são essas situações que vão levar para o cumprimento do nosso propósito. Então nós precisamos fazer o quê? A vontade de Deus. Está fazendo sentido? Coloque para mim. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, Judas o traiu, levou com ele lá os guardas, foi enviado pelos sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele saudou Jesus com um beijo e Jesus ainda o chamou de amigo, o que traz? Então o homem se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e o feriu o servo com o sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha. Nesse momento aqui, Pedro ele foi tomado pela emoção. Viu que Jesus estava sendo levado, sacou a sua espada e cortou a orelha daquele homem, do sacerdote. E Jesus ali na toda calma, falando que não é por espada que se resolveria as coisas, que tudo tinha que acontecer para que a palavra se cumprisse. Disse-lhe Jesus: guarde a espada,
pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias estava ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras do profeta. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Inicialmente, quando eu li, Pedro falou que ele não negaria Jesus. E quando Jesus foi levado, todas as pessoas, todos os discípulos, todos os abandonaram e fugiram pela situação que ficou difícil com relação a Jesus. Quais as mensagens que a gente tira dentro desses subtítulos que eu trouxe para você? A oração, ela te conecta com Deus. A oração te conecta com o Pai. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele subia ao monte para orar. Nós, seres humanos, nós, homens carnais, temos o quê? Preguiça, nós temos o quê? Não temos a vontade de orar, porque acha que é chato. A maioria das pessoas acha que é chato. Eu mesmo, antes da minha conversão, antes de criar um relacionamento com Deus, eu tive que o quê? Eu tive que criar esse hábito da oração para me conectar com Deus. Se Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele subia ao monte para orar, quem dirá que nós não precisamos orar? Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Então Jesus, mesmo sendo 100% Deus, ele subia ao monte para orar. Jesus usava quais poderes aqui na terra para cumprir o seu propósito? O poder da oração, o poder do jejum, o poder da conversa com Deus, o poder da confiança de Deus. Jesus poderia usar o seu poder sobrenatural para fazer tudo aqui na terra para cumprir o seu propósito. Lá quando Lázaro morreu, ele poderia ter usado uma força sobrenatural para remover a pedra. Ele simplesmente declarou e pediu para que removesse a pedra de Lázaro, sendo que ele podia usar o seu poder. Mas Jesus, ele guardou o seu poder, guardou o seu poder sobrenatural que ele tinha lá no trono dele, veio como 100% homem, 100% Deus, onde ele fez os milagres com o quê? Com a fé, com a oração e com o jejum. E esse é o poder que nós usamos aqui hoje na terra para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Oração, jejum, fé, relacionamento com Deus. São esses os poderes que Deus colocou diante de nós para que a gente vença as nossas guerras, as nossas lutas, através do relacionamento com Deus. Então Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele precisou subir ao monte para orar. Jesus orava o tempo todo. Era a forma dele se conectar com o Pai. Era a forma dele ter revelação do Espírito Santo. E assim somos nós. Precisamos obter o poder da oração. Precisamos entrar em oração. Fez sentido, gente? Jesus sentiu tudo que o homem sente: tristeza, alegria, rejeição, traição e etc. Jesus passou por essa terra sendo 100% homem, então ele sentiu tudo aquilo que eu e você sente hoje: tristeza, angústia, rejeição, traição. Se Jesus, sendo 100% homem, ele conseguiu cumprir o seu propósito, sendo rejeitado, sendo traído, sentindo angústia, sentindo tristeza, sentindo alegria, nós também conseguimos, é possível passar por tudo isso e ainda assim cumprir o nosso propósito. Então todos nós, assim como Jesus, temos esses sentimentos, essas emoções, mas Jesus tinha domínio próprio, Jesus tinha autodomínio e conseguiu cumprir o seu propósito. Então é possível que a gente passe por tudo isso, sim, mas que a gente consiga cumprir o nosso propósito se nós tenhamos, gente, português aqui tá horrível. Se a gente tiver domínio das nossas emoções, se a gente tiver o controle das nossas emoções, autodomínio, domínio próprio. Então Jesus, ele tinha autoridade, ele dominava suas emoções, ele tinha maturidade, ele tinha o auxílio do Espírito, ele tinha relacionamento com Deus, e assim ele conseguiu cumprir o seu propósito, apesar de todas as situações que ele passou, que hoje nós também passamos,
que é normal da gente passar, às vezes na vida da gente, pessoas vão nos abandonar, pessoas vão nos trair, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir angústia, nós vamos sentir alegrias. Então nós precisamos dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos para cumprir os nossos propósitos aqui na Terra. Jesus, por mais que estava em um momento de aflição, ele escolheu fazer a vontade do Pai, ser obediente e cumprir o seu propósito. Quando Jesus, naquele momento que ele começou a entristecer-se, começou a angustiar-se, ele pediu para que Deus afastasse dele por 3 vezes o cálice. Mas ele falou o seguinte: que não seja feito como eu quero, mas sim seja feita a tua vontade. E ele sabia que a vontade de Deus, para cumprir as Escrituras, ele seria levado, ele seria rejeitado, as pessoas iriam abandonar, ele seria crucificado. Porém, ele tinha confiança de que ele seria ressuscitado e logo voltaria a sentar à direita de Deus Pai. Todas as coisas ficariam debaixo do seu governo. Então, ali ele tinha confiança em Deus, ali ele cumpriu o propósito, foi obediente à palavra de Deus. Quantas vezes na nossa jornada, quantas vezes na nossa caminhada, quando a gente está passando por um processo e as situações ficam difíceis, a gente pede para Deus afastar esse processo de nós porque dói, afastar o processo de nós porque a gente está angustiado, afastar o processo de nós porque está ficando difícil. Só que são nessas situações onde que Deus ele intervém no momento que ele tem que intervir para que o propósito possa ser cumprido. Então, muitas das vezes os nossos processos para cumprir o nosso propósito, às vezes nós vamos passar por angústia, por tristeza, mas tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte do propósito. Assim como Jesus entristeceu, ficou angustiado, mas ele fez ali a vontade de Deus, a vontade do Pai, para poder cumprir o seu propósito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que significa essa frase? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que o espírito ele já vem pronto. Quando você foi criado por Deus, Deus soprou o sopro de vida, que é o que? O espírito. Quando você nasce como um espírito. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo que andava do seu lado, ele passa a habitar dentro de você quando você aceita Jesus como um suficiente Salvador. O Espírito ele já está pronto, porém para a carne é fraca, por quê? Porque você precisa buscar o alimento do Espírito. Então o Espírito ele está pronto. A carne é fraca para buscar o alimento do Espírito. Qual é o alimento do Espírito? Palavra, oração, renúncias e obediência. Palavra é a leitura da Bíblia, é o devocional, onde você alimenta o seu espírito, é onde você cresce na espiritualidade e relacionamento com Deus, é onde você fica mais no espírito do que na sua carne. A oração é você o que? Se conectar com Deus, é você ter uma conversa, é você apresentar a Deus aquilo que você está sentindo, é você criar aquele relacionamento, aquela conversa com Deus através da oração. Renúncias é para você abster-se dos desejos da sua carne, abster da vontade da sua carne, para você viver pelo Espírito. E obediência para você cumprir o propósito de Deus. Então o Espírito está pronto, a carne é fraca para poder alimentar o Espírito. Então como eu mato a minha carne e fortaleço o meu Espírito? Jejum, oração, leitura da Bíblia, são os alimentos que o Espírito precisa para que você possa viver com relacionamento com Deus, para que você possa viver em espírito e não mais na carne, e para você fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Enfraquecer no sentido de dominar os desejos da sua carne, dominar as vontades da sua carne e começar a viver pelo Espírito. Confiança em Deus. Jesus sabia que seria traído, que seria levado, que seria crucificado. Como seria a sua morte. Ele sabia também que tudo era para cumprir as Escrituras. Tudo para cumprir as Escrituras. Confiança em Deus. Se a gente pega a história de Jesus e olha pelo olhar do sacerdote, pelos mestres da lei, no olhar deles parecia que estava dando tudo certo pelo plano deles. Jesus estava sendo levado, ele seria crucificado, ele seria morto. No olhar do sacerdote, dos mestres da lei, os planos deles estavam indo bem, estavam indo conforme a trama deles. No olhar de Jesus, estava cumprindo as Escrituras, tinha que acontecer dessa forma. Então ele sabia que teria que acontecer isso para que o propósito de Deus, o plano de Deus, se cumprisse ali naquele momento. Então ele tinha confiança em Deus, que
que ele seria levado, que seria preso, que seria crucificado, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Iria aparecer aos seus discípulos, com grande glória, iria subir ao céu e iria sentar à direita de Deus Pai, e todas as coisas estariam debaixo dos seus pés, e nós teríamos perdão de nossos pecados. Visão das pessoas que estavam ao redor de Jesus achavam que estava tudo dando errado, porque Jesus, como Filho do Homem, fazendo seus milagres, fazendo as pessoas se arrependerem dos seus pecados, as pessoas vendo Jesus sendo açoitado, sendo crucificado, sendo levado para a cruz, e ele morto naquela cruz. Então, para as pessoas que estavam ali seguindo Jesus, estava dando tudo errado. Quantas vezes na nossa vida, na nossa trajetória, a gente vê as coisas na nossa visão natural, vê as coisas dando tudo errado, só que isso pode ser o quê? Deus confundindo os seus inimigos, confundindo as pessoas para que o propósito dele possa cumprir na sua vida. Então, nos olhos das pessoas, o que estava dando errado, para Deus estava dando tudo certo. Para Jesus estava dando tudo certo, porque ele precisava passar por isso para cumprir o quê? As Escrituras, para que Jesus para que Jesus viesse ressuscitar, pegar a chave do inferno e dar a nós o quê? O perdão de pecados. Então, na verdade, não estava dando nada errado, estava cumprindo a Escritura, estava dando tudo certo. O que os mestres da lei, os fariseus, achavam que estava dando tudo certo para eles estavam cooperando para o propósito de Deus ser cumprido, cooperando para que as Escrituras se cumprissem, porque Jesus precisava passar por esse processo, por esse propósito, para que hoje eu e você tivéssemos vida, perdão de pecados. Então, às vezes, na sua vida, quando você olha para as suas circunstâncias e vê que parece que as coisas estão dando tudo errado, estão acontecendo tudo de maneira ao contrário, é Deus confundindo as pessoas, confundindo os seus inimigos, para que verdadeiramente o propósito dele possa cumprir na sua vida. Então, não olhe a sua circunstância, não olhe as situações da sua vida com os olhos naturais, mas olhe com os olhos espirituais. Se Jesus olhasse com os olhos naturais pela situação que ele estava passando, sendo rejeitado, sendo açoitado, sendo abandonado, sendo traído, sendo levado crucificado até a morte naquela cruz, se ele olhasse por olhos naturais, ele achava que Deus o tinha abandonado. Na cruz ele falou, Deus, por que me abandonastes? Só que nos olhos espirituais, ele precisava ser levado, ele sabia que a Escritura precisava ser cumprida para que o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumprisse. Por isso ele falou, contudo não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer, mas sim como seja feita a tua vontade. Olhos espirituais, discernimento espiritual. Então Jesus o tempo todo passou sua trajetória olhando com os olhos espirituais e não naturais. E nós precisamos passar a nossa trajetória aqui, olhando o nosso mundo, olhando as circunstâncias da nossa vida, os processos, o nosso propósito, não com os olhos naturais, e sim com os olhos espirituais, e fazer a vontade de Deus. Qual que é o nosso plano de ação? O alimento do Espírito Santo, porque o alimento está pronto, mas a carne é fraca. Como eu mato a minha carne? Como eu crio a vontade de buscar relacionamento com Deus e alimentar o meu espírito? Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. O alimento que o seu espírito precisa para se conectar com Deus. O alimento que o seu espírito precisa para que você possa andar em espírito. O alimento que você precisa para você crescer em espiritualidade, fortalecer o seu relacionamento com Deus, criar autoridade. Então faça o plano de ação, sempre que puder, jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. José, faça um bom dia, seja bem-vindo. David, faça um bom dia, seja bem-vindos. Estamos finalizando a live. Live vai ficar salva até meio-dia, depois vai ser retirada. Mas se vocês quiserem ver novamente as mensagens, finalizando aqui, vai lá no feed, clica, assista, porque após meio-dia ela vai ser removida. Faça o plano de ação, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Alimento para o seu espírito. E amanhã a gente vai falar sobre Jesus diante do Sinédrio e Pedro nega Jesus. Jesus diante do Sinédrio e Pedro nega Jesus. Vamos finalizar o capítulo 26
26, para depois a gente adentrar no capítulo 27. Façam o plano de ação. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, 6 e 6 da manhã.